Sejam bem-vindos. Oi, Ana. Boa noite a todos. Hoje nós estamos no Facebook e também estamos agora no Instagram, amém? Vamos esperar um pouquinho para que todos possam estar online. Arlete, minha irmãzinha querida, boa noite, meu amor. Que bom, Ana, estar com você aqui novamente. Aí vai avisando as pessoas aí, vai compartilhando também, para avisar que nós estamos também no Instagram, porque alguns falaram que não tinha o Facebook, e aí então a gente em cima da hora resolveu também fazer pelo Facebook e Instagram, amém? Vamos só esperar mais um pouquinho. Mudamos o horário hoje, nós costumamos fazer todo dia sempre às 19 horas. Amém. Vamos dar início orando? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença, Pai, declarando nossa completa e total dependência de Ti, declarando, Santo Espírito de Deus, que nós somos completamente apaixonados por Ti. Deus, declarando, Senhor, a Tua total, Senhor. Deus, nós declaramos a Tua total liberdade sobre o nosso ser, sobre o ser de cada vida que vai ver esse Instagram e esse Facebook. Santo Espírito de Deus, venha com a Tua mão de poder e glória, Deus, e que vidas sejam curadas, vidas sejam restauradas para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Santo Espírito, visita cada vida agora que está angustiada, cada vida agora que está depressiva, cada vida agora que está em um leito de hospital. Deus, cada um que esteja, Senhor, clamando pelo Seu santo nome. Santo Espírito, em nome de Jesus, nós declaramos cura, nós declaramos renovação espiritual, nós declaramos a Sua presença, a Sua unção sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai. É assim que nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Meus amores, quem quiser estar acompanhando a gente, eu estou lá no Salmo 125, abre no Salmo 125. Eu vou falar com vocês agora o Salmo 125, amém? Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, amém? Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, aleluia, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os caminhos tortuosos, levoás ao Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós, amém? Que a paz do Senhor seja sobre cada vida aqui representada, amém? Que o Senhor esteja na nossa frente, o Senhor dos exércitos. Hoje, infelizmente, nós não estaremos com Johnny, ele viajou, mas nós estaremos em espírito de adoração ao Senhor, porque só Ele é digno de toda adoração, de todo o nosso amor, amém? Então que Ele esteja recebendo essa adoração, que essa palavra venha ao encontro do coração de vocês, e ao escutar essa palavra que vocês possam estar assim, sendo curados, sendo restaurados. Que essa palavra venha ao encontro do seu coração, que venha trazer uma fé inabalável, que venha trazer o alimento, que vocês saiam saciados daqui hoje, em nome de Jesus Cristo, amém? Que o Espírito Santo venha falar poderosamente no coração de vocês. Que o Senhor use poderosamente meu marido para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Que não seja ele falando, mas o seu Santo Espírito falando através dele, amém? Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, trazer assim a paz. Haja paz sobre Israel, haja paz sobre a sua casa, haja paz no seu ser, haja paz no seu coração, amém? Recebe isso sobre a sua vida, que o Senhor é o Senhor da sua casa, dos seus, amém? E hoje, em nome de Jesus Cristo, Ele vai trazer o refrigério na alma,
Amém? Deus abençoe. Agora eu passo a palavra para o meu marido. Você chega a Não, deixa eu virar pra cá. Deixa eu virar esse esqueminha pra cá. Olá, irmãos. Boa noite para todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, irmãos, como a Ana já falou, eu quero aqui reforçar, porque nós anunciamos que só iríamos fazer a transmissão pelo Facebook, em razão do tempo do Instagram, mas algumas pessoas pediram para transmitir no Instagram também, porque estavam sem Facebook. Aí nós acabamos que fizemos isso, tá? Então continuamos transmitindo nos dois. Caso aconteça do tempo do Instagram terminar, desculpa aí, tá, Cris? Caso o tempo do Instagram termine, a gente vai ter que encerrar e recomeçar a live, tá? Inclusive as pessoas que pediram nem vieram, mas amém. A gente vai tentando agradar a todos aí o máximo possível. Bem, irmãos, então vamos à nossa palavra. Eu lembro perfeitamente que a primeira palavra que eu trouxe, a primeira mensagem que eu trouxe online aí nesse tempo de quarentena, nosso primeiro culto online, eu falei a respeito do sermão profético de Jesus, falei a respeito do princípio das dores, sermão esse que está lá em Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 23, com exceção de João. Em todos os evangelhos relatam o sermão profético de Jesus, relatam aí o princípio das dores. E em todos eles, Jesus fala algo, né? Lógico que ele fala que haverá guerras e rumores de guerra, que nações se levantarão contra nações, né? Que haverá pestilências, que o templo cairá e não ficará pedra sobre pedra, uma série de coisas que ele profetiza para o final do tempo e para o princípio das dores. Mas há algo que ele diz que foi o tema da nossa mensagem daquele dia, que ele diz em todos esses sermões, ele diz: é necessário que essas coisas aconteçam. Queridos, essa afirmação de Jesus, é necessário que essas coisas aconteçam, soa para mim como algo assim, que os ensinamentos de Jesus não foram suficientes. Sendo assim, ele teve que incluir nos seus métodos de ensino algumas circunstâncias trágicas, alguns acontecimentos caóticos, para que a humanidade percebesse o quão difícil e o quão trágico é difícil viver longe do Deus Criador e dos princípios e dos valores do Evangelho. É necessário que essas coisas aconteçam, irmãos. Talvez para que os homens percebam como é frágil o seu sistema de saúde, como é frágil o seu sistema econômico, quanta desigualdade há no nosso meio. É necessário que essas coisas aconteçam? Talvez seja para nos mostrar que, por mais brilhante que sejamos, não somos autossuficientes e nem mesmo dono do nosso destino. É necessário que essas coisas aconteçam, meus irmãos. Pode ser que seja para nos mostrar que, por mais geniais e mais brilhantes que o ser humano possa ser, eles sempre são envergonhados, chegando ao ridículo, quando buscam prever algo para o futuro. Irmãos, como somos arrogantes e como somos egocêntricos quando achamos que podemos viver longe do Criador e quando achamos que podemos viver longe dos valores e dos princípios do Evangelho. Agora, irmãos, pense num Deus Criador. Um Deus Criador. Esse Deus Criador, ele é um Deus perfeito. Ele carrega em si algumas qualidades transdimensionais, como, por exemplo, onipresença.
Ele é o Deus que está em todos os lugares, em todos os tempos. Ele carrega em si a onisciência, isso é, está nele todo o saber, todo o conhecimento e toda a inteligência estão concentradas nesse Deus. Esse Deus tem a qualidade da onipotência, isso é, todo o poder universal e ilimitado está concentrado nele. E esse Deus, Criador, onisciente, onipotente e onipresente, ele tem na sua essência o amor. E aí, irmãos, esse Deus, ele resolve criar outros seres. E por amor, ele cria esses seres segundo a sua imagem e semelhança. E por esses seres serem a sua imagem e semelhança, esses seres também são muito poderosos. Amém? Porque são a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então carregam em si também grande capacidade e poder. Esses seres somos nós, seres humanos, que temos o poder de criar, porque somos a imagem e semelhança do Deus Criador. Somos capazes, irmãos, de projetar e de realizar, porque somos a imagem e semelhança do Deus que do nada trouxe todas as coisas à existência. Somos capazes de raciocinar, porque somos a imagem e semelhança do Deus que é detentor de toda sabedoria, todo conhecimento e toda inteligência. Somos capazes de nos examinar, de nos autoexaminar, porque somos a imagem e semelhança do Deus que sonda os corações e esquadrinha os pensamentos. Irmãos, somos capazes de amar, porque somos a imagem e semelhança do Deus que tem na sua essência o amor. Somos capazes de perdoar, porque somos a imagem e semelhança do Deus que entregou o seu próprio Filho para perdoar os nossos pecados. Então, queridos, toda essa capacidade que nós, seres humanos, temos, todos esses grandes feitos que o ser humano realizou, tudo isso é em razão de sermos feitos à sua imagem e semelhança. A verdade é que há no ser humano uma fagulha de Deus. E essa fagulha de Deus nos dá o poder para tão grandes feitos, irmãos, quantos avanços, quanto progresso. Dá a impressão que esse progresso e que esses avanços todos não cessarão nunca, né? E que em pouquíssimo tempo as coisas modernas de hoje em dia parecerão coisas rudimentares, até brinquedos de criança. O homem avança, o homem vai progredindo, o homem evolui, o homem é capaz de feitos extraordinários, irmãos. Conseguimos desenvolver remédios, conseguimos desenvolver vacinas, e vamos desenvolver essa que tanto necessitamos. Conseguimos gerar saúde, conseguimos até protelar a morte por algum tempo. Temos técnicas, irmãos, que modificam o nosso corpo físico a fim de aparentarmos sermos mais jovens. Fizemos armas que dão o poder de conquistar, de subjugar, de dominar. Desenvolvemos, irmãos, sistemas de comunicação e sistemas de transporte extremamente modernos, eficazes, confortáveis. Amém, queridos? Quanto avanço, quanto progresso o ser humano, com grandes realizações o homem fez no curso da história. Mas não demorou muito, irmãos, para que toda essa habilidade, para que toda essa capacidade, todos esses atributos
gerassem no homem criado orgulho. Não demorou muito para que esses seres criados se enchessem de si mesmos, se enchessem de arrogância, a ponto de se sentirem autossuficientes e independentes. Somos tão poderosos e capazes que não precisamos de nada e nem de ninguém. Até parece, irmãos, que nós nos esquecemos que todo esse poder, que toda essa habilidade, que todos esses atributos que nós temos é em razão de carregarmos em nós uma fagulha de Deus. Toda essa capacidade que o homem tem é em razão de sermos feitos à imagem e semelhança do Deus Santo e Todo-Poderoso. Mas parece que nós nos esquecemos disso e nos enchemos de nós mesmos, nos inflamos de nós mesmos. O ser humano começou a se ver sábio demais, segundo os seus próprios olhos. Começou a se ver forte demais, segundo a sua própria força. O ser humano começou a se ver muito independente e autossuficiente, segundo os seus próprios poderes e riquezas. Não é exatamente isso que aconteceu, não é exatamente isso a história da humanidade. Parece que a gente esqueceu de onde que a gente veio. E parece que nós esquecemos de onde vem esse nosso poder para tão grandes realizações que realmente fizemos. E aí, queridos, diante de tanto orgulho do ser humano, diante da arrogância, da suposta autossuficiência e independência do homem, eu fico imaginando Deus falando para a humanidade hoje em dia a mesma coisa que ele disse para uma igreja que se localizava na Ásia Menor, uma igreja chamada Laodiceia. Eu vejo Deus falando para a humanidade arrogante e supostamente autossuficiente, a mesma coisa que ele disse para uma igreja da Ásia Menor chamada Laodiceia. Queridos, vamos ver o que Deus falou para Laodiceia, se não é exatamente isso que a humanidade está precisando de ouvir nos dias de hoje. Eu vou abrir aqui e vou ler para vocês Apocalipse 3:17. Amém? Apocalipse 3. 17 aqui. Apocalipse 3:17. Como dizes, rico sou. Isso é Jesus dizendo para os laodicenses, tá, queridos? Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, que interessante essa dinâmica que Jesus estabelece entre o físico e o espiritual. Aquele povo de Laodiceia, eles se autoavaliavam e se aprovavam segundo as suas riquezas materiais. Mas Jesus olhava para eles, avaliava aquele povo e reprovava aquele povo, os achando mendigos espirituais. Queridos, Laodiceia era uma cidade riquíssima, riquíssima. Havia em Laodiceia uma indústria farmacêutica poderosíssima. Havia em Laodiceia uma indústria têxtil muito famosa. Laodiceia era tendência. Laodiceia ditava moda. Laodiceia, aquele povo de Laodiceia, os laodicenses, eles eram extremamente elegantes, mas havia uma carência naquela cidade. Laodiceia não possuía água. Mas como eles eram tão ricos e inteligentes, eles construíram um aqueduto fantástico. Então eles traziam água de duas cidades. Eles traziam água de Hierápolis e traziam água de Colosso. De Hierápolis vinha água fria.
De Colosso vinha água quente. Então de uma cidade vinha água fria, de outra cidade vinha água quente, e essas águas se encontravam e eram derramadas sobre Laodiceia, só que chegava em Laodiceia morna. E Jesus vira para eles e fala: puxa, como vocês são ricos, que engenharia fantástica, como vocês são inteligentes, mas a água de vocês é morna, a água de vocês me causa náuseas, a água de vocês me causa enjoo, e a minha vontade é de vomitá-los. Vocês perceberam a dinâmica, irmãos, de uma cidade e uma igreja que se sentia autossuficiente, se sentia rica e poderosa segundo os seus próprios olhos, independentes, não precisavam, não me falta nada. Mas Jesus olha para eles e diz: vocês realmente são muito ricos, mas a minha vontade é de vomitá-los. Vamos ver algo mais que Jesus diz para os laodicenses. Lá no mesmo capítulo 13, agora versículos 15 e 16. Capítulo 3, né? De 13, é capítulo 3, versículos 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que não é nem frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente, quer dizer, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, eu no meu tempo de meditação e de oração, eu consigo assimilar perfeitamente essa exortação de Jesus para a igreja de Laodiceia como uma exortação perfeitamente contextualizada com os dias de hoje. É necessário que essas coisas aconteçam. É necessário para que essas coisas aconteçam para que vocês vejam que vocês não são autossuficientes, que vocês não são independentes, que vocês não conseguem viver longe do Deus que criou vocês e os capacitou a tantos feitos. E aí Jesus diz para essa humanidade orgulhosa, para essa humanidade supostamente autossuficiente, independente, a mesma coisa que ele disse para os laodicenses, também muito ricos e muito autossuficientes. Ele diz: eu os rejeitarei com todo o meu desgosto. É exatamente isso que ele diz para Laodiceia, e é exatamente por isso que ele diz que é necessário que essas coisas aconteçam para que vocês se enxerguem, para que vocês enxerguem a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, que a riqueza e a capacidade de vocês não serve para absolutamente nada se vocês estiverem distante do Criador, porque vocês se acham muito ricos, povo de Laodiceia e humanidade caída. Vocês se acham muito ricos, mas aos meus olhos vocês são pobres e miseráveis. Povo de Laodiceia e humanidade caída, vocês são extremamente elegantes, mas aos meus olhos vocês estão nus. Laodiceia, vocês têm uma indústria farmacêutica fantástica e vocês produzem um remédio para os olhos que é maravilhoso, mas à minha vista, vocês que são cegos. Olha a repreensão de Jesus, irmãos, e a dinâmica entre o material e o espiritual. E eu vos vomitarei, porque não és nem quente nem frio, és morno, por isso hoje vomitarei. Vocês não se garantem e não dependem do Deus Santo e Criador, mas vocês se garantem e dependem da sua riqueza material, que na verdade não tem valor nenhum, como está mais do que exposta no momento que nós estamos vivendo. Está mais do que exposta no momento que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, depois de toda essa reprimenda, depois de toda essa exortação, a coisa mais linda que a gente percebe em Jesus e a coisa mais linda que a gente percebe em Deus é que onde há maior necessidade, onde a coisa está mais trágica,
onde a coisa está mais caótica, é exatamente ali que Jesus derrama o seu amor com mais intensidade. Amém, irmãos? Quanto pior a situação, quanto mais caótica a situação, é ali que ele derrama o seu poder com mais intensidade. E aí ele vai oferecer algo para aquela cidade de Laodiceia, como oferece hoje para mim, oferece para vocês e oferece para essa humanidade caída, desesperançosa, amargurada, espantada, assustada, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Jesus oferece algo. Amém? Vamos lá, Apocalipse 3,18. Aconselho-te, Jesus aconselhando Laodiceia. Estão acompanhando aí, né, irmãos? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Jesus oferece as suas riquezas celestiais para aquele povo de Laodiceia, e Jesus oferece as suas riquezas celestiais para cada um de nós nos dias de hoje. Riquezas essas, irmãos, que não pode ser adquirida pela ganância. Amém? Que não pode ser adquirida por essa louca competitividade que era o sistema de Laodiceia e é o sistema da humanidade hoje em dia. Mas ele diz: o meu sistema é o sistema da graça. E a graça é gratuita. Então, Laodiceia, eu ofereço para vocês a minha riqueza, humanidade caída e assustada. Eu ofereço para vocês a minha riqueza, o meu tesouro celestial, pelo preço da vontade, pelo preço do desejo. A única coisa que é necessário pagar, a única coisa que ele exige é a receptividade humana. Amém, irmãos? Comprem do ouro refinado no fogo. O ouro que não é poluído pela violência. O ouro que não é poluído pela avareza. O ouro que não é poluído pela competitividade desonesta. E quando adquirido, esse ouro se torna ainda mais poluído. Ele passa a ser poluído pela avareza, ele passa a ser poluído pelo orgulho, ele passa a ser poluído pelo exibicionismo, ele passa a ser poluído pela altivez, ele passa a ser poluído pela soberba. Amém, irmãos? Comprem o ouro refinado no fogo e comprem pelo preço da vontade, porque o meu sistema é o sistema da graça. Comprem as reais riquezas pelo preço do desejo. A única coisa que eu exijo, diz o Senhor para Laodiceia e diz para a humanidade, para que vocês possuam as reais riquezas, é a receptividade. É a receptividade humana. Comprem a preço da vontade. Comprem a preço da vontade as vestes brancas que eu ofereço. Porque essas vestes extremamente elegantes que vocês usam e tanto almejam, elas não cobrem a sua vergonha. Elas não mascaram o seu caráter. Comprem as vestes brancas que eu ofereço, porque só as minhas vestes brancas podem cobrir a sua vergonha. Veste sempre simbolizou santidade. Então comprem ao preço da vontade as vestes brancas que eu ofereço de Jesus, porque só elas podem cobrir a sua vergonha e te revestir de um caráter santo. Amém, irmãos? Ele diz, Laodiceia, humanidade caída e que se achou em algum momento autossuficiente e independente, comprem do colírio que eu ofereço. Porque só o colírio que eu ofereço é capaz de tirar as escamas dos seus olhos e vocês consigam enxergar, consigam se enxergar
consigam ver quem realmente vocês são e consigam ver que é impossível que as criaturas vivam distante do Criador. Amém, irmãos? Comprem as minhas riquezas celestiais pelo preço da vontade e da receptividade humana. Queridos, sinceramente, com toda a franqueza do meu coração, irmãos, eu acho que toda essa loucura que a gente está vivendo, acho que toda essa instabilidade, todo esse medo, todo esse caos em que a humanidade está mergulhada, Jesus está dizendo a mesmíssima coisa que ele disse para os Laodicenses. E sabe o que ele diz para os Laodicenses? Depois disso tudo, ele diz para os Laodicenses o seguinte, Apocalipse 3:20. Preste atenção, irmãos. Depois dele querer vomitar, o desejo de Jesus era vomitar aquele povo, supostamente autossuficiente, que diz que não precisava de mais nada porque era possuidor de todas as coisas. Eu tenho tudo que eu necessito, eu não preciso de mais nada nem de ninguém. Aí Jesus teve vontade de vomitá-los. Ainda assim, sentindo nojo daquele povo, porque quem tem vontade de vomitar é porque tem nojo, né? É porque rejeita, né? Aí ele diz para aquele povo que ele tinha vontade de vomitar o seguinte, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmãos queridos, é muito amor, irmãos. É muito amor incondicional. Esse Deus Criador, ele é possuidor e tem na sua essência uma coisa chamada ágape, que é amor incondicional. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ele está à porta e bate. E ele diz o seguinte, eu quero entrar e harmonizar todas essas coisas por um único preço. O preço de vocês ouvirem a minha voz. O preço de vocês ouvirem a minha batida no coração de vocês. Que na hora que vocês ouvirem e abrirem a porta, eu entrarei e harmonizarei a vida de vocês por completo. Ele ama incondicionalmente e ele quer se assentar à mesa, mesmo com aqueles que ele tem nojo, mesmo com aquele que causa repulsa nele, mesmo com esses ele quer se sentar e comer junto. Amém, irmãos? Essa, queridos, sem dúvida nenhuma, ao meu ver, é a cena de amor mais impressionante da Bíblia. A severa reprimenda, a severa exortação dizendo que eu quero vomitar, mas ao mesmo tempo estendendo a mão e dizendo, vem meu filho, que eu quero o seu coração. Vocês conseguem perceber o contraste disso, irmãos? O contraste disso, eu te repreendo de forma repulsiva pelo que você é. Mas se você abrir a sua porta, se você abrir a porta do seu coração, que eu estou batendo, eu vou entrar e vou harmonizar a sua vida. Irmãos, imagine isso. A figura do Deus Criador, todo-poderoso e santo, detentor de todo poder, concentrador de toda sabedoria e inteligência, o Logos, batendo humilde e suplicantemente no coração do homem autossuficiente, do homem corrompido, do homem teimoso e pedindo, deixa eu entrar, meu filho, por favor, deixa eu entrar, que eu quero harmonizar a sua vida, eu quero trazer paz, eu quero te colocar no lugar que você nasceu para viver, eu quero te colocar no centro da minha vontade e eu quero solucionar todos os seus problemas interiores. Queridos, os seres humanos altivos, os seres humanos orgulhosos, eles continuam podendo ser hospedeiros de Deus, mesmo aqueles
que ele tem nojo, continuam podendo ser hospedeiros de Deus. Vocês estão entendendo a profundidade disso, irmãos? Não importa o que a humanidade fez, não importa o que a humanidade está fazendo, não importa o que eu fiz ou o que eu estou fazendo, eu continuo podendo ser hospedeiro de Deus. Ele está batendo na minha porta e eu só preciso de ouvir o seu bater. Eu só preciso de ouvir a sua voz. E eu preciso de ouvir essa voz. Eu preciso de ouvir essa batida. Sabe por quê, irmãos? Porque essa porta que ele bate só tem maçaneta por dentro. Amém? Só eu posso abrir a porta do meu coração. Só você pode abrir a porta do seu coração. Deus nunca será presença indesejável. Ele nunca será presença inoportuna. Ele respeita a sua individualidade. Ele respeita a sua liberdade. E ele bate na porta. Ele bate na porta. Nós precisamos só ouvir o bater dele. Mas frequentemente nós estamos tão distraídos, irmãos. Tão distraídos nos quartinhos dos fundos da nossa vida. Tão preocupados com o nosso status. Tão preocupados com os nossos estresses. Tão preocupados com o nosso orgulho. Tão preocupados com a nossa razão e querer a todo custo convencer o outro da nossa razão. A gente está tão ocupado com essas coisas secundárias que muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos ouvir o bater de Deus. Mas ele diz para a humanidade nessa noite a mesma coisa que ele disse para os laodicenses lá na igreja da Ásia Menor há cerca de 2000 anos atrás. Vocês se acham ricos demais, mas aos meus olhos vocês são pobres e desgraçados. Vocês se acham muito elegantes, mas aos meus olhos vocês estão nus. Vocês acham que vocês podem curar qualquer doença dos olhos, mas à minha vista vocês é que são cegos. Mas ainda assim eu estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz, eu abrirei a porta e cearei contigo e você comigo. Isso é, eu harmonizarei todas as coisas. Jesus bate a porta do nosso coração, irmãos, e pede permissão para entrar na nossa vida. Como ele é singelo, como ele é gentil, como ele é respeitoso. Amém? Esse é o nosso Criador, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Ele está à nossa porta batendo. Amém? A maçaneta, só há maçaneta por dentro. Só nós podemos ouvir a voz de Deus. Então o que eu peço nessa noite sobre a minha vida, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos, sobre os meus familiares, sobre cada um dos meus amados irmãos e cada uma das suas casas representadas, sensibilidade espiritual para ouvir o bater de Deus e imediatamente escancarar as portas para que Ele entre, faça morada e harmonize as nossas vidas. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer nessa noite. Irmãos, é necessário que essas coisas aconteçam. Ele diz nos 3 evangelhos, tudo isso que está acontecendo hoje e que vem acontecendo no curso da história da humanidade. Porque parece que apenas os seus ensinamentos, né, não serviram para a gente, não. A gente tem que sentir na pele. Né? A gente tem que sentir na pele. Mas que pelo menos assim a gente consiga ouvir o bater do Criador. E a humanidade abra a porta para Ele, para que Ele entre e harmonize todas as coisas. Amém, queridos? Amém, Márcio. Amém. Irmãos queridos, eu desejo para vocês uma semana abençoadíssima e, acima de todas as coisas, discernimento espiritual, queridos. Sensibilidade espiritual, para estarmos atentos ao bater de Deus, para estarmos atentos à sua voz. Eu desejo a cada um de vocês toda sorte de bênção. Mais uma vez, parabéns para minha amiga querida. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe a vida de todos vocês. Uma semana cheia da presença de Deus, cheia da graça de Cristo e no conforto do Espírito Santo
e também, irmãos, sensibilidade espiritual para estarmos atentos ao bater do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele está à porta e bate. Deus abençoe a todos, irmãos. Um forte abraço. Amém.